Olá! Ô, bom filtro, você tá no brilho. Esse aqui é o filtro que a gente fez. O nome é Pink Princess. Ah, é? Eu vou usar ele sempre, então. E aqui, Você- agora tá claro, o sol saiu, mas aqui sempre muito escuro, porque tá nevando, frio. Mas agora o sol deu uma saída aqui, mas do nada você vai ver que vai ficar tudo escuro. Jura? Porque o Boa noite, horário querida. é super pequenininho de luz, então precisa de um filtro que clareie, né? Porque já já fica super escuro. Boa noite, querida. Boa noite. Então, boa noite para todo mundo que tá chegando, obrigada. E assim, eu tô super ansiosa com as suas dicas de volta às aulas. Ah, Porque assim, quando eu era criança, com dislexia, eu não sofria com a volta às aulas porque eu gostava da escola. Mas eu não gostava da leitura em sala de aula. Se eu soubesse que ia ter uma leitura, assim, no início eu ficava meio tenso, que sempre tinha aquela coisa assim, faça uma redação das suas férias, e aí todo mundo vai ler. Pronto, é que todo mundo vai ler, já passava mal. Fazia ali o texto, aí outro dia eu fiz a mesma coisa, continuo fazendo. Eu fazia, olha a minha mente, né? Eu falava assim, gente, essa palavra se escreve como? Aí eu ficava na dúvida. E aí eu falava, se eu tivesse que usar a mesma palavra várias vezes, eu escrevia ela várias vezes de forma diferente. Eu falei, a professora vai considerar uma vai estar certa. Mente de criança, a mesma coisa senta. Falei, gente, é pra cá ou é pra lá? Aí eu falei, vou botar dessa aqui, aí essa aqui. Aí a professora vai me dar pelo menos 50%, né? Se ela me considerar errado. Mente de criança, então eram as técnicas que eu usava pra não me estressar tanto. Que eu falei assim, vai estar tudo bem, eu vou estar colocando dos dois jeitos, né? Então, assim, eu separei aqui pra gente, né, assuntos que realmente rolam, essa ansiedade que a criança fica no volta às aulas, essa parte também dessa conversa com a professora, se a criança tem uma necessidade, se ela precisa de uma atenção diferente. Eu lembro que a minha mãe, na época, ela falava, mas pela questão da visão, porque a gente não sabia que eu tinha dislexia. Então ela falava mais pela questão, deixa ela sentar na frente, algumas coisas nesse sentido. Né? Então sempre teve essa conversa antes também com a professora. Eu lembro que às vezes a professora me botava lá no fundo, aí eu, mãe, ela não te escutou. Aí ela ia lá, falava com a diretora, porque aí, né, já passa o nível, né? Já falou com a professora não ouviu, já mudava para o nível para falar com a diretora, com a coordenadora. E aí eu ia lá mais para o meio da sala, mais para frente das cadeiras, para ter uma visão melhor do quadro, né? Sem tanta criança na frente. E esse como que a gente prepara a criança para essa volta às aulas, porque assim, muitas crianças começaram, mas assim, a gente sabe que no Brasil realmente começar é depois do carnaval, né? Então agora que está voltando realmente com ritmo, os professores vão começar a dar matéria, que vai começar a ficar mais intenso. Então, esse preparar essa criança para essa volta às aulas e as suas dicas para preparar esses pais, para essas mães, essas crianças, assim, como tá tudo, compartilha tudo com a gente. primeiro lugar, boa noite, né? Muito obrigada pelo convite e obrigada por trocar o horário também. Porque muita gente pediu aqui no Brasil para trocar o horário. E eu te agradeço, porque eu sei que você aí correu para estar nesse horário para a gente estar junto. Mas não Então tem problema. vamos, Foi então ótimo. vamos lá. Vamos pensar, primeiro, nós como famílias temos que estar também com essa baixar a ansiedade. Porque a gente está falando num quadro de famílias com uma criança ou tá com dificuldade, porque tá vindo de uma dificuldade de uma pandemia, ou então já tem um diagnóstico, ou está à busca do diagnóstico. E o que eu vou fazer, né? Nossa, será que esse professor vai aceitar? Será que não? Eu sempre, quando eu converso muito com as minhas famílias, eu falo, quando você já for fazer a matrícula, já pede antes de começar as aulas uma reunião com esse professor ou coordenador, porque às vezes já não tem ainda o nome do professor, mas ou o coordenador para saber como que é a dinâmica da escola e como essa escola pode também
inserir o seu filho no contexto das singularidades dele, né? Então, se você já tem um relatório, se você já tem um encaminhamento, que você está fazendo uma terapia, esses documentos são importantíssimos para essa escola te ajudar, para ajudar o seu filho. Se você não está assim, só está com uma dificuldade, já fala com essa coordenação. Porque quando for receber esse aluno, essa professora já está em atenção. Porque essa atenção é muito importante, principalmente essas crianças que estão com dificuldade. O que vai acontecer? Primeira coisa, a grande maioria das crianças com dificuldade de aprendizagem tem problema em comportamento. Por quê? Eu não estou aprendendo, a escola está difícil, eu estou numa ansiedade a mil porque ninguém vai me entender, me compreender. Vou botar fogo na escola, né? Ou eu vou brincar, chamar o amigo, ou eu vou querer ir no banheiro toda hora, eu vou querer sair toda hora, e isso incomoda todo mundo. Aí esse é o amiguinho chato, é o que tem menos amigo, porque ele incomoda mesmo. Então, essa professora tem um peso e essa escola muito grande para diminuir essa ansiedade da família quanto da criança. Porque se essa estrutura, né, que chamada escola, ela já está com um olhar de atenção, né? Porque a gente não está falando em diagnóstico, a gente não está falando e nem em adaptação, mas em atenção, já é meio caminho andado para essa família falar, não, vai ser um ano que a gente vai lutar, vamos atrás, mas essa ansiedade eu tenho certeza que acalma para todos, né? Eu digo, eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Eu tenho isso e me controlo muito para não passar para os meus filhos, né? Trocou de ano, minha filha mais nova, ela enfrentou o segundo ano e o terceiro ano, que são cruciais para uma alfabetização, uma criança de risco para dislexia, né? Numa pandemia, numa escola online, sabe, não tem a parte movimento, que ela precisa se movimentar para aprender, toda criança precisa se movimentar para aprender, não tem ser social com os amigos, saber que eu sou mais lenta que o amigo, né? Isso é importantíssimo, ela ter essa ideia que eu também sou diferente do amigo e eu preciso trabalhar isso. E voltou às aulas agora. Imagine a minha aflição numa professora que eu nunca vi, né? Por mais que a gente converse, ela me conhece, tudo. Então, o que eu fiz? Eu tentei me acalmar ao máximo, mas muito presente, para diminuir essa ansiedade. Porque a ansiedade, muitas vezes, é confundida, confunde o professor que essa criança está com dificuldade de aprender. Às vezes não tem uma dificuldade, a ansiedade está muito alta, a expectativa está muito alta, né? De eu vou ser aceito, será que eu vou conseguir? Será que esse professor vai me olhar? E aí não vai bloquear tudo, né? Isso. Você queria falar? Não, mas essa parte toda que você colocou, assim, eu acho tão interessante que quando você estava falando, eu estava lembrando do volta às aulas aqui, até da pandemia. O processo aqui da educação, dessa parte, é bem diferente, que eles têm pausas dentro da sala de aula para dançar. Eles levantam para fazer polichinelo. Então, até durante a pandemia, que eles estavam em casa, eu tinha que ficar ajudando, né, tomando conta dos 3, aí eles tinham a pausa, aí levantava. Eu falei, que foi? Não, agora é hora de dançar. Aí dança. Tanto que eles chegam falando de música, eu falo, onde você ouviu essa música? Ah, foi na aula que a gente estava dançando. Então, aqui eles têm essas paradas no meio da aula. Tem, sei lá, 30 minutos de aula, todo mundo levanta e faz polichinelo por X tempo. Aí depois volta, senta, faz o dever. Ah, agora a gente para, agora a gente vai dançar. Aí põe lá umas 2 músicas, todo mundo dança. Então, tem essa coisa do movimento que já ajuda a criança a liberar essa energia, né? Que toda criança tem.
né, dentro dela. E eu lembro que você falou no início, né, da criança chamar atenção, ser bagunceira. O meu filho, que está em processo de diagnóstico, ele é assim, a professora mandava mensagem reclamando, ele foi pro banheiro 300 vezes, pediu para caminhar, porque eles deixavam a criança sair para caminhar. Oi? Pode sair para caminhar. Eu falei, ele tá abusando do tempo de caminhar. Eu falei, mas você não dá tempo de caminhar para uma criança que não quer estar dentro da sala de aula. Ela realmente não vai ficar. Eles reclamando, ele tá usando muito isso, usando muito todas essas ferramentas que eles tinham, né? E a minha forma como criança para passar isso foi ser a boazinha com a professora. Eu era a criança que ajudava a professora. Professora, eu posso distribuir a prova? Professora, eu posso fazer chamada? Professora, isso. Eu, assim, aí eu falo assim, a professora vai falar, ela é tão boazinha, né? Vamos dar uma ajuda, ela errou aqui. Vamos, né? Vamos dar mais atenção. E eu sempre voltei ali para perguntar para o que eu errei, o que eu posso melhorar, né? Naquela coisa de questionar lá do disléxico, a gente gosta de questionar. Não tava no caderno essa matéria. Tava lá, eu que não vi, óbvio, mas eu ia lá perguntar. Então, assim, as crianças vão buscar essas formas, né? E eu acho que é legal a família trabalhar com a criança, mostrando, você tem esses caminhos, né? Então, aqui em casa, com ele, eu falo, não usa esse de ficar indo no banheiro ou de ficar caminhando, porque é o que você falou, você tira toda uma dinâmica, a professora fica esperando ele voltar para começar uma matéria nova, e aí tem que mandar outra criança lá fora atrás dele. Bem o que você comentou, realmente, que ela quebra a dinâmica da sala. Assim, essa criança, né, a grande maioria que está com essa dificuldade, a criança não vai chegar, professora, eu estou com dificuldade de aprender, eu não estou entendendo. Ele não vai chegar e falar, né? Qual que é o primeiro sinal que essa criança vai dar que está acontecendo algo? A grande maioria é o comportamento. Ou vai ser muito acima ou vai ser muito abaixo, né? Ou é aquela criança muito quieta, aquela criança que se isola, também é uma criança que também a gente tem que estar atento. Quanto aquela criança que põe fogo no parquinho, que só quer ir no banheiro, né? Então, assim, o maior sinal que a criança pode nos dar, quanto família também, quanto família, é o comportamento da criança. O comportamento da criança, ele diz muito pra gente, muito, se a gente realmente começar a ter esse olhar. E é muito interessante, eu tenho um laboratório aqui em casa, né, gente? Porque eu tenho uma filha de 8 para 9 anos, com hipótese diagnóstica de dislexia, e um filho de 14 anos com dislexia e transtorno de déficit de atenção. Então, eu tô aí na trajetória já há um bom tempo, né? E a gente descobriu, né, um tempo atrás, que meu filho se dá muito bem se movimentando para aprender. Então, e isso ele se descobriu. Começamos a dar estratégias assim. Ele era o ajudante da sala de aula, sabe? Então, assim, quem poderia fazer o cartaz, quem poderia elaborar coisas que não envolvia leitura e escrita? Qual as habilidades dele? Né? Então, descobrimos que o movimento para ele, a habilidade dele fazer um cartaz, ele estava inserido na sala de aula com o mesmo conteúdo de todos, mas de uma dinâmica diferente de aprender. E essa dinâmica era gostoso para a sala toda. Eu vou contar uma coisa que eu sempre falo, né? Tem uma professora que passou na vida do meu filho, ele estava com um problema muito grave que não entrava fração. Aí a gente conversou, tal, parceria família-escola essencial. Conversou, mas, né, eu falava as características do meu filho para a escola, porque a escola também, né, a vivência era comigo, e ela olhava a parte acadêmica, enfim. Ela um dia fez uma sexta-feira, que é aquele dia que ninguém mais quer ir para a escola, de dia na cozinha. E ela fez a aula da matemática na cozinha. Fizeram pizza. Aí um levou azeitona, outro levou isso, cada um levou uma coisa. E eles aprenderam a trabalhar matemática, especialmente a fração com a pizza. E depois foi uma festa, né? Comeram, enfim.
e nunca mais ele esqueceu como é uma fração. Ele entendeu o que é uma fração. Porque Então era é visual. isso. Ele podia ver a fração acontecendo Concreto, na frente dele. concreto. Então, o que eu falo muito para os professores, que assim, eu sou fã número um de professor, né? Eu, por mais que eu estou do outro lado, eu sou a família, mas eu também sou o professor. Mas assim, o professor é o que vai fazer a magia de tudo isso. Ele que vai encantar a criança e ele que vai fazer a criança realmente aprender. E ele tem que ser, assim, um alquimista, ele tem que ser um criador de estratégias com o mesmo conteúdo. E eu digo, eu não quero que o meu filho, porque a gente sabe que a dislexia, a parte intelectual, QI é igual, está preservado, então ele tem a capacidade, ele é capaz de aprender. A matéria é igual todo mundo, só que de um modo diferente. Então, as aulas desse professor tem que ser criativa, né? E esse professor, a partir do momento que é criativo, ele vai pegar não só meu filho que tem dislexia, ele vai pegar a sala toda. Porque cada um tem sua habilidade diferente. Então, se esse professor, se Deus quiser, mas se Deus quiser, eu vou encontrar muitos professores assim, que agora parece que as coisas estão mudando, a gente vai ficar parando de ficar assim, ai, eu preciso de uma escola inclusiva, eu vou procurar uma escola inclusiva. Não, gente, todos nós somos inclusivos. Eu Toda concordo. escola, E eu todos acho nós que somos. uma pequena mudança que você faz, assim, eu acho que para mim, no meu crescimento, o que me incomodava muito eram as fontes. Isso para mim acabava comigo. Porque aí fica, não gosto de ler. Não, gente, a gente gosta de ler. Dislexo gosta de ler, eu sou dislexo, eu amo ler. Agora me dá uma coisa com uma fonte que eu não consigo ler. Eu vou falar que eu não quero ler, porque eu não entendo aquela letra. E aí eu vejo o pessoal, não, porque a letra não. Gente, o troço cola de um jeito que a mente da gente não separa. Então, assim, é muito importante ter cuidado com a fonte que você vai dar o material para essa criança. Eu ficava para morrer quando eles escolhiam um livro, que eu pegava o livro toda feliz e abria e eu não conseguia ler. Que a fonte era ou o tamanho da letra, ou era alguma coisa que, ou a cor, era alguma coisa que tinha ali que eu falava pro meu pai, eu falei, pai, eu não consigo ler. Ele, você vai ter prova, eu falei, eu não consigo ler, lê para mim. Lê para mim, porque eu não consigo ler isso. Não dá para ler. E aí, quando vinha um outro livro com uma outra fonte, eu comi o livro e, assim, no mesmo dia o livro li inteiro. Só que com música, né? Porque se eu não estivesse escutando música, eu não estava prestando atenção no que eu estava lendo. Com régua, com aquela coisa Que toda. bom, que bom. Você Mas tá vendo que legal? Você achou uma estratégia para você focar. Porque eu usava o que você. ferramentas, né? Exatamente, o que você fez? Alguém deu, o professor deu um livro com uma fonte que a gente está dizendo, viu, gente? Uma fonte limpa, tipo assim, Arial que a gente tem no Word. Ela é uma fonte limpa, ela não é muito, não é desenhada, então assim, ela é muito limpa, né? Então, para a criança, né, assim, é uma das adaptações muito legais, né? Colocar uma fonte, 14, né? É muito com espaçamento, 1,5. Isso ajuda muito essa criança ler, porque é cansativo, é um trabalho para ela ler. Isso Só que ajuda você todas as crianças. ajuda todas as crianças. Só que você usou uma estratégia de música que você relaxa, né? Que não é para todos, viu, gente? Para mim não serve. Para o meu filho também não, mas para Não, minha mas outra filha é muito. quem tem Para mim TDAH normalmente fica excited, fica mais excitado de ouvir. isso, Mas o meu é isso. só TDAH. Então, assim, não, o meu é só dislexia. Olha só, a dislexia me confundindo já. Era só dislexia. Então, ela me fazia prestar atenção no que eu estava Sim, lendo, né?
Mas acho Sim, que é assim, não, mas a criança com dislexia, são diferentes, né? são. Porque você pode ter dois, três filhos, eu tenho dois filhos, né? Com as dificuldades e a estratégia diferente que eu uso para um é diferente para o outro, porque cada um usou um caminho, como você usou o caminho da música. Isso foi muito bom. O caminho do meu filho é ele pôr um fone sem fio e andar. E fazer outra coisa, ele presta atenção. A partir do É momento bloqueio que. de som que ele usa? Não, ele põe um fone para escutar o professor em aula e é muito bom. Ele escuta no microfone, o professor fala no microfone, ele escuta, Ah, fica muito entendi. mais fácil para ele. Você Aqui o entendeu? Gabriel usa um de bloquear. Quando eu tenho que fazer atividade, ele põe um fone que é de bloquear som É, eu já para vi ele esse. conseguir, mas Já ele vi. não dura muito tempo. O O foco dele processo é dele. pouco. Deve ser pouco. Mas isso com o tempo melhora, né? Esse Ele do fone vai é usando. legal. Gostei, que É aí o esse do professor fone. fala e vai. Fala e vem assim, e não tem ruído, não tem outro barulho, tem a voz do professor, né? Então, assim, como tem o corredor, assim, é uma escola, né? Eu estou dizendo aqui aonde meus filhos estão, não é pública, é uma escola paga, muito bem paga. Então, assim, a gente ainda tem umas estratégias que não é todo mundo que pode usar, né? A gente tem a estratégia do professor falar com o microfone e vai direto no ouvido dele. Então, assim, a gente tem algumas ferramentas que ajudam, né? Muito o meu filho, mas é uma das estratégias que daqui a pouco não vai usar mais, né? Isso. Mas E aí quando o que que ele faz? Ele grava a aula e traz para casa. eu Muitas gravava, vezes eu gravava grava antes, a tipo, aula e prova traz de para casa. história, eu gravava e ficava ouvindo depois. Eu li uma Isso. vez e ficava ouvindo a matéria, né? Mas essa coisa de conversar com o professor, eu tenho visto muitas mães comentando que tem tanto o professor quanto uma pessoa, o coordenador pedagógico, que quando essa mãe chega para compartilhar essa dor da criança, eles se assustam. E não tem um movimento tão de abertura para receber essa criança. Tem escolas que até negam. Teve uma mãe hoje falando que a filha de 18 anos queria entrar num curso de magistério e ela foi conversar. Quando ela chegou com o laudo da menina, eles falaram: agora a gente não tem mais vaga. E eu falei: gente, mas como assim? Ó, isso é muito comum, a gente procurar escolas, não é uma história, vão muitas histórias que acaba não tendo vaga, mas muitas histórias assim, que eu tenho muito aluno, não vai dar para fazer isso, não. Sabe aquela coisa assim? Não, eu já ouvi Olha, aqui. Corre atrás ou a gente, do que ou o que você que a gente precisa. faz? Ou o que a gente faz? Pode dar, a gente faz uma adaptação, o que que é adaptação? Tirar a matéria. Não é isso que você quer. Não. Não é, você quer matéria. Só que você quer que ensina diferente seu filho, Tem né? coisa simples, tipo, Infeliz... não dá a prova com a parte atrás. Assim, sabe essa prova Sim, que sim. você a criança tem que virar? Não dá a prova assim, dá duas folhas, já ajuda um monte. Mas eu Eu vou não te fazia. dizer, eu tô dentro de uma universidade, né? Eu tô dentro da Unip, aqui, Paulista. Na universidade, a pedagogia, né, que vai formar esse professor para chegar na escola e receber esse aluno, tem 40, 50 horas de educação inclusiva. E dentro dessa educação inclusiva é síndrome de Down, autismo, Sim. dislexia, TDAH, tal, 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 tal. O que esse professor aprendeu para receber essa criança? Então, a gente tem que pensar que as coisas estão mais embaixo, às vezes, sabe? Que esse professor que de repente não quer te acolher é porque não sabe. Então, a família, o que vai fazer? Quer pôr o pé no peito do coordenador. Eu já quis ter vontade de fazer isso. E do professor e xingar todo mundo e sair da sala de aula. Mas com o tempo você vai percebendo que quanto mais quanto mais novas as pessoas, mais interesses ela tem.
Você Ou a gente sabia? tem vontade de sentar e chorar, né, também, de É, raiva. então eu percebo muito assim essa resistência de alguns professores que as coisas estão mudando, sabe? Eu percebo que está mudando muito, muita gente, essa pandemia veio, o online ajudou a gente falar muito sobre dislexia, muita gente falou. Então, assim, a nossa lei agora aqui no Brasil saiu a lei federal, né? Enfim, saiu, agora a gente existe, né? Toda a dislexia existe, o transtorno de déficit de atenção existe, mas ainda estão regulamentando essa lei. Então, ainda a gente também não pode, a escola também não sabe o que vai fazer com essa lei, né? Mas a gente já depois de 13 anos já tem um ponto de partida. Mas em cima de tudo isso, a gente tem que incentivar esse professor a buscar informação e saber que aquela criança com dislexia é completamente diferente da próxima criança com dislexia que vai chegar para ela. Mas se ela pelo menos ter o básico, ter o relatório ou ter a convivência com essa família, trazer, sabe uma coisa muito interessante? Você trazer o ambiente dessa criança para a sala de aula. Por exemplo, você está numa zona rural, ou se essa criança vai muito para a fazenda da família, sabe, essa vivência da fazenda, trazer coisas, instrumentos, ferramentas desse contexto, desse ambiente que ela gosta, né? Por exemplo, se ela vai muito para a fazenda, gosta da fazenda, é o lazer dela. Esse ambiente que ela gosta, trazer referências desse ambiente para a sala de aula e colocar a matéria nessa referência, né? Então, assim, é você criar uma estratégia para ensinar concretos, porque essa criança vai lembrar né, de coisas concretas. E, por exemplo, a minha filha está na fase de mistura. Eu tenho aqui um mapa mental que eu estava acabando de fazer de mistura, tipo a água que mistura com óleo não mistura, sabe? O que é solúvel, o que é insolúvel, o açúcar que você mistura na água, né? Então, fica muito, o que é solúvel, o que é insolúvel? O que eu fiz? Levei ela para a cozinha, peguei um copo, enchi água, pus o óleo, tentei misturar, aí eu dei a colher para ela, ó, mistura o óleo, vamos parar um pouquinho, misturou? Ah, então tá, então o que é? Solúvel, grava, você entendeu? Eu não peguei, é isso que eu quero falar. Eu não peguei um papel, um livro e fiquei, ó, solúvel é isso, insolúvel aquilo. A matéria é essa que ela tem que ensinar? Então tá bom. Vamos todo mundo pegar um copinho plástico. Vamos encher água. Pede para todo mundo, pega um óleo, traz um óleo de casa ao professor, vamos jogar o óleo, vamos misturar. Todo mundo, imagina a farra na sala de aula. Vamos misturar. Misturou? Não, é solúvel, é insolúvel, mistura? Não. Olha a aula, que delícia. E ela ensinou a matéria que estava no livro. Sim, mas acho que depende, como você comentou, do professor. Aqui tem professor que segue assim, eles estão muito de fazer, né? É igual eu lembro que uma vez eles tinham que sair, contar os carros na rua. E aí, Que nessa de contar legal! os carros, as crianças tinham que anotar a cor do carro, se era um carro grande, se era um carro pequeno, várias coisas assim. Aí eles tinham que depois perceber outras coisas. Os carros eram novos, os carros eram velhos. Eles iam observando. Eles fazem isso com várias coisas. Ah, vamos sair e ver se a gente vê casulo de borboleta, né? Várias coisinhas assim. E seguir o processo da criação, de como nasce, de como cresce. A mesma coisa com a comida, a mesma coisa com os sólidos, né? Esse tipo todo de testar as coisas, de você ver realmente aquilo ali acontecendo na sua frente. Eu vi até que uma pessoa colocou aqui de ter legenda. Gente, o Instagram não tem. Eu já pedi, não tem ainda, mas eu espero que muito em breve a gente consiga fazer live com legenda. Nossa, seria muito bom. Tem depois, né? Depois ela tem legenda. Mas ao vivo não. Eu tinha uma. É porque isso é um custo, viu, gente? Eu tinha uma intérprete de Libras, que agora ela foi para uma empresa,
Mas é um custo, né? Então, é um custo, é um trabalho, mas quem quiser ir, de repente. Mas Se tiver alguém aqui querendo fazer, fala que eu aceito, a gente fala, divide a tela e você fica fazendo. De boa, a gente aceita. Porque eu já conversei com uma menina que ela sabia, ela, durante a live ela fez o tempo todo. E assim, eu fiquei muito feliz de ver que tem uma lei no Brasil, né, que em breve, espero que muito em breve, todas as escolas estejam ensinando, né, e as sim, crianças já aprendendo essa outra linguagem. Porque eu falo muito já. desse, da questão de você aprender outra língua, que você traz muito benefício para sua mente, né, de você ser bilíngue. E você aprender Libras te torna bilíngue também. Mesmo não sendo uma fala, mas você usar o cérebro para dividir e conseguir se comunicar de duas formas faz você ser bilíngue. Isso desenvolve a sua mente de uma forma brilhante. É muito bom. Realmente Ó, é tem, impressionante. tem uma pessoa que está falando aqui, ela está dizendo assim, que a profissional, a psicopedagoga dela, vai toda semana na escola da filha dela, leva, e que está tendo muito resultado. Você está vendo que legal? É muito legal isso. Muito legal. Esse Você tem profissional uma, tá lá é, na escola. você Lá tem na uma escola. professora aberta a aprender, você tem a profissional que está dando assistência a essa criança aberta a compartilhar, é o que você comentou, e você tem uma família criando esse núcleo. Então, assim, hoje em dia, quando a gente tem um profissional, né, dos dois lados aberto a fazer essa comunicação, todas as crianças ganham. Porque você Todas. não vai aprender só para uma criança, você está aprendendo para todas aquelas crianças. E ao mesmo tempo também, você tem hoje no Brasil um sistema que precisa de uma melhora em relação aos professores. Você tem muita criança, você tem pouca escola, você tem uma quantidade grande. Então, assim, tem várias questões que eu espero que ao longo dos próximos anos isso tudo melhore para que as crianças ganhem muito com isso, né? Se você tiver professores bem preparados, você Sim. realmente vai ter uma educação melhor para todo Isso. mundo, como você comentou. Você não precisa procurar uma escola inclusiva, todas as escolas serão inclusivas. Dizem que são, né? Mas a gente já tem, né? A escola para todos. Todo mundo gosta de falar isso, né? Mas quando a gente vai lá pedir, é bem difícil, viu, gente? Não é fácil. Eu passo ano a ano, mudou o professor, e quando chega no quinto, acho que é o quinto, já é 8 professor, depois no sexto são 13 professores. Aí é de matar, gente. Aí, que é? Eu pego, hoje eu tenho os livros, né? Mas eu imprimo um monte de coisa, o que é dislexia, apostila, tudo, dou para todos os professores. E fico amiga de todos, né? Você Então, ensina eles? né, não, eu tenho, assim, tudo começou, na verdade, né, é muito engraçada essa história. Tudo começou o meu projeto, porque assim, todo ano que meu filho mudava, eu ia na Associação Brasileira de Dislexia aqui no Brasil, ela está em São Paulo, né, capital, e ela tem uns artigos sobre dislexia, e são artigos científicos, comprovados, né. Eu imprimia, porque é acesso livre, eu imprimia e levava para os professores. Meu filho tem dislexia, mas toma aqui, toma esses artigos. E dava para todo mundo. E isso começou a crescer. Então, assim, eu passava informação para todo mundo. Na verdade, o que eu fazia? Eu plantava uma sementinha, que é o que eu faço até hoje. Eu planto uma sementinha, dou o caminho e vai pesquisar, né? Porque o educador, a vida tem que pesquisar, quanto eu só estudo, não paro de estudar um minuto. E aí começou, né? Aí foi que eu fiz o meu primeiro livro, fiz o segundo livro, e assim, tô cheio de livro aí. Mas até hoje, todo mundo já sabe, livro novo, os professores dos meus filhos são os primeiros, né? Legal. Artigo novo que eu escrevo é os primeiros, porque eles gostam, né? Você vê essa pessoa falando aqui, que a psicopedagoga dela vai lá, conversa, e os professores, a gente nota que esse professor fica mais acolhedor, fica mais emotivo, fica mais criativo, né? E fica o professor legal de todo mundo, porque ele vai acolher todo mundo. Então, leva um sentimento, porque as crianças, principalmente as crianças com transtorno de aprendizagem, gente, têm uma característica de serem amorosas. É uma característica muito grande que poucos falam disso.
né? Mais Elas, sensíveis, né? elas são sensíveis, elas são amorosas. Ela, às vezes pode ser, ou ela é muito quieta, ou ela é muito. Só que se você for lá no fundo, ela é muito amorosa, muito, tem um sentimento envolvido a tudo, porque tudo é muito difícil, né? A criança com transtorno de déficit de atenção e dislexia, especialmente, que é o que eu estudo, essas crianças, elas vêm com muitas derrotas, né? E além dessas derrotas que elas vêm com comparação, né? Meu amigo faz, eu não, o porquê disso tudo? Você mesmo falou. De repente você não se entendia por que essa dificuldade que eu estou enfrentando, o meu amigo não, e a concorrência, e é nota, que a escola quer nota, a escola tem que ser número, né? E até hoje, é o primeiro no Enem, é o primeiro ser o doutor, é o primeiro medicina, é tudo muito sem respirar. E essa cobrança tá vindo, gente, do primeiro ano. E E é essa criança importante, você está tá falando, vindo mas é de importante derrotas. a criança entender o que ela tem. Assim, eu lembro que eu cresci com Sim, uma sensação que eu não pertencia ali. A sensação que eu tinha que era que eu não pertencia àquele lugar. Eu falava assim, parece que eu não sou daqui. Não sei, eu tinha essa sensação. E aí, quando eu descobri o que eu tinha, eu falei, gente, agora que, sabe assim, tudo tá fazendo sentido na minha vida, por que que aquelas coisas aconteceram. E assim, uma coisa que eu acho legal é que se a sua criança estiver numa escola que você tem um professor que não está ouvindo, saia dessa escola. Não fica. É perto da verdade. sua casa, é cômodo, não sei o que, seus filhos amaram os outros, mas um tá tendo problema, sai. Porque faz um mal tão, tão Tão grande, gente, que grande. vocês não têm noção. Eu sofri 1 ano com uma professora tóxica. 1 ano. E eu fiquei todo dia pra minha mãe, eu quero sair dessa escola, quero sair dessa escola, quero sair, quero sair. Perturbando, porque eu vinha de uma escola com uma metodologia completamente diferente, que era muito de tocar em tudo. A gente fazia as coisas nessa escola. E aí eu mudei para uma outra escola que, assim, acho que o trauma foi tão grande, tão grande, tão grande, que eu não tenho memória nenhuma dessa escola. Eu não lembro de uma pessoa, não lembro de uma professora, não lembro de nada dessa escola. Eu só lembro que eu detestava. E eu lembro que a professora me fazia copiar 300 vezes, que ela falava que eu era muito devagar. E ela me reprovou. Ela me reprovou nessa escola. Mas assim, eu entendo, porque eu não fazia, sei lá, eu sei que eu não fazia, porque ela me dava tudo zero. E ela me botava para ficar copiando a mesma frase 300 vezes, assim. Eu lembro que a minha bisavó ficava assim, você já tem que fazer isso de novo? Eu lá sentada com a minha bisavó, chorando, tendo que copiar 300 vezes, sei lá o que a mulher mandava copiar, porque eu apaguei de ódio que eu tive dessa experiência. E depois eu fui para uma outra escola, tanto que eu pedi para minha mãe, ela me botou numa outra, que foi uma maravilha a escola. Entendeu? Você já tinha uns professores mais iluminados para aquilo, que realmente me ajudaram nesse processo de entender como que a minha mente funcionava, que eu precisava do desenho, que eu precisava da imagem. Eu lembro que eu cresci que todo mundo falou, ai, que bonitinho, você associa tudo com imagem. Não, gente, a minha cabeça funciona assim. Não é porque é bonitinho, é como a minha mente precisa para gravar. Hoje mesmo no trabalho eu estava falando para a pessoa, eu preciso da coisa escrita, desenhada para eu conseguir mover para frente. Essa coisa muito assim espalhada não funciona, eu preciso da coisa ali. Assim, você conversar com a sua criança para entender como a mente dela funciona, qual estratégia está funcionando, é muito interessante. Você conversar com a sua criança. Às vezes a gente fica estudando, pensando, mas você senta e fala, o que você precisa? Como que funciona aí dentro? A professora do meu filho falou, a gente tem que, ela fez até um movimento assim com a mão. A gente tem que entender o que passa aqui dentro, porque alguma coisa passa. Às vezes a criança não consegue falar, às vezes a criança consegue. Eu assim, mas vale a pena você sentar e ouvir o seu filho. Seu filho fala que ele na escola não tá boa. Você já conversou com a professora, conversou com a diretora, conversou com a pedagoga, conversou com todo mundo e não tá funcionando. Procure outra escola. Vai que você encontra uma escola maravilhosa, igual a Samantha tá falando aqui. A escola dos filhos dela com professores maravilhosos. Seu filho vai ser feliz. E aí você vai tirar um pouco dessa ansiedade de volta às aulas. Se a criança estiver numa escola boa, com um professor bom, né? E você vai criar esse ambiente bom para o seu filho. Eu espero que os seus filhos não tenham passado por uma escola terrível, com uma professora terrível igual essa, porque é uma experiência muito terrível. Não É, gostei nem um pouco.
O meu filho, sim. O meu filho passou, ele estava na pré-escola, né? Aqui na verdade, o pré é o antes do primeiro ano, né? Seria o CA, Agora não é assim. mais, agora é infantil, né? Educação infantil. Ele estava terminando a educação infantil, indo para o primeiro. Quando chegou no primeiro, barrou uma professora que só levava ele para a diretoria. Meu filho, olha, eu vou te falar, tudo era diretoria, toda semana me chamava, não deixava ele pro recreio, porque ele era o mais lento, não copiava. Quando ele não copiava, ele ia pro banheiro, molhava o banheiro inteiro, a professora me ligava. Aí fazia a tarefa, ele não queria, ele fugia, ele tinha dor de cabeça, todo dia estava na enfermaria e essa professora só acabando com ele. E para piorar, a coordenadora me chamava, tudo que ela dizia, a culpa era minha. Tudo aquilo lá era minha. Né? Aí, ainda para piorar, eu estava grávida, final de gravidez. Aí era gravidez. Eu estava dando tudo isso porque era gravidez. Até que chegou um ponto que eu falei assim, ele pegou o lápis e se arranhava. Eu falei, gente, que é isso? Não tá certo. Peguei e tirei ele, tipo, a escola começa aqui em fevereiro, né? Eu tirei ele em abril, porque eu passei um ano traumático, e aí eu matriculei ele ainda lá, e eu já tirei ele. Falei, não vou aguentar mais um ano. Aí foi aonde essa escola que acolheu, essa escola que me atentou, falou, Samantha, vamos procurar um caminho, vamos procurar, porque ele tá pedindo socorro. E hoje ele está com 14 anos. Até hoje eu cuido da parte emocional dele. A medicação dele é voltada para a parte de ansiedade, a parte dessa. Claro, deixa eu deixar claro aqui que eu toquei na parte de medicação. A medicação não é para dislexia, porque dislexia não existe remédio. A medicação que ele toma é para essa ansiedade do déficit de atenção dele, mas é uma medicação voltada para essa parte emocional dele. Porque existe alguns remédios para transtorno de déficit de atenção, um direto para o foco, cada um, né? Não sou eu que vou falar aqui, mas por que ele toma isso? Não é nem tanto pelo foco, é pela tanta derrota que ele passou, tanta coisa ruim, que quando ele se vê na dificuldade de aprender, ele volta na mente dele, sabe? Então, assim, existem algumas estratégias, né? Claro que é psicólogo, enfim, que até hoje faz, mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado, que meu filho, a gente estava falando com uma criança de 5 anos, que passou por esse trauma. Depois, graças a Deus, a gente achou o caminho, mas que ele tem 14 anos, ele tem isso dentro dele ainda. E eu trato isso ainda. E é caro isso ainda. Isso, a e se a família passou também, então. E se a família, quanto a minha família, não olhasse para ele, não desse estrutura para ele, que a mãe tem, a grande maioria desse país, a mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, o filho às vezes fica com a avó ou não sei o quê. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai sair da escola, vai para a rua e vai para o mau caminho. Por quê? Ninguém entendeu ele. Ninguém entendeu ele na escola. A escola metralhou ele. Entendeu? Então, às vezes, até... Você tem a escola não ouvindo, em casa não ouvindo, assim, não julgando. A vida, né? A gente são a vida não... E aí aquela criança se vê abandonada, ela se vê não pertencente, abandonada. Ela se vê sozinha. E aí, porque a família não tem culpa também. Não estou dizendo que a família tem culpa, a família não tem informação, gente. A família, ela não sabe. A família está deixando a escola. Mas é comum isso e é natural. Não é culpa de ninguém. Não estou dando culpa em ninguém, não. Porque eu também passei por isso. Eu não sabia o que estava acontecendo, meu filho. Só que aí eu pus numa escola que olhou. Eu tive essa oportunidade, porque quem está no estado ou no município não tem essa oportunidade de ficar trocando de escola.
né? Porque você tem que Infelizmente. atender ali dentro do bairro que você mora, Dentro tudo do mais. bairro, né? É. E aí a gente fala, a criminalidade tá crescendo, tá? Será que a gente está vendo se não tem a educação no meio disso? Será que não é falta da educação no meio disso? Quantas? Aí fala, nossa, Falta de aquela tanta coisa. pessoa, aquela pessoa cometeu um crime, ele é tão inteligente, por que que ele parou de estudar? Né? Então, é tudo muito mais lá embaixo, gente. A gente tem que se preocupar, porque é um assunto muito sério desse professor não acolher essas crianças no momento que elas mais precisam. E a Elas forma mais como precisam. esse professor fala que ele também está sofrendo, né? Porque assim, tá, ele tem uma sala com, sei lá, 40 às vezes que tem no Brasil, 40 alunos numa sala de aula, todo mundo, né, correndo e ele tendo que botar, ele está em sofrimento, porque ele não está conseguindo passar o que ele tem que Tá, passar. Mas a com forma que ele tem certeza. que comunicar isso também para aquelas determinadas crianças é de uma outra forma, né? Vamos chamar os Verdade. pais, vamos conversar, vamos entender o que está acontecendo. É um problema em casa, é um problema na escola, é um problema aonde, né? Tipo, igual essa professora falou, ela falou, eu já tentei tudo com meu filho. Ela falou, eu já tentei tudo com o Gabriel, todas as ferramentas que funcionam com as outras crianças, com ele não está funcionando. Então a gente tem que verificar. E eu falei, gente, eu tô batendo nessa tecla, já tem 2 anos e ninguém me escuta. Porque para você fazer aqui, a escola, a professora tem que querer também, porque ela tem que preencher um monte de papel. Vai responder um monte de coisa. Se a professora falar que ela acha que não precisa, ela não vai responder. Então você não consegue fazer um movimento de diagnóstico, né? De trabalhar, de investigar aquilo. Você tem que ir no médico para esse médico te mandar para um lugar. E se esse médico não enxergar isso que você está falando, ele não vai fazer. Então, assim, você precisa de parcerias. Então, se você é um professor que tem alunos na sua sala que não te dão, assim, um momento bom em sala de aula como professor, converse com esses pais, busque esses pais, né? Entenda o que está acontecendo, se essa família ou essa criança, para tentar ajudar essa criança, porque só abandonar, como você comentou, não, no final não dá certo. Não No final dá. não dá certo, porque vai ser, eu tinha esse sentimento de não pertencimento, porque a forma como a minha mente agia, como eu via as coisas, era muito diferente das outras pessoas. De chegar na prova, eu falar assim, por que o professor pediu para colocar a resposta dentro de um retângulo? Aí todo mundo, Carla, a minha era triângulo. Aí todo mundo, a minha era retângulo. Eu falei, só a minha era triângulo? Tipo assim, por que comigo é sempre tudo diferente? Não, de todo mundo era a minha também. Eu que li triângulo, entendeu? Na minha cabeça, ver assim, forma geométrica, né? Como é uma foto, puxou qual a primeira foto que apareceu? Triângulo. E a partir dali eu li triângulo a prova inteira. E você comentou da faculdade. Nem porque você está dentro de uma faculdade, aquele professor, aquele ambiente vai ser inclusivo. Eles não têm um entendimento. Porque eu fiz uma prova, né, num curso que eu estava fazendo aqui na faculdade, e aí eu cheguei com boa dislexia, fui lá questionar. Professora, você escreveu tanta coisa boa na minha prova, elogiou tudo que eu botei, mas me deu B. O que faltou para ser um A? Ela pegou assim, virou e falou, faltou responder a pergunta de trás. Samantha, eu fiz a prova. Eu peguei a prova com a corrigida. Eu fiquei com a prova uma semana, eu não virei a folha. Eu não vi aquilo atrás. Eu não vi que tinha uma pergunta atrás. Eu não vi. Eu só vi quando ela falou. Aí, quando ela falou, eu peguei a prova, tá, obrigada, saiu. Eu falei, vai que ela muda com C, né? Porque eu tô aqui perguntando. Peguei e fui embora rapidinho. E eu falei, gente, e assim, ações muito simples, né? O professor conversar, perceber essa criança, mudar essa fonte dessas provas, pelo amor de Deus. Aqui tem um livro que é para desafiar a criança. Na mesma página, eles usam várias fontes e direções diferentes. A proposta do livro é fazer um desafio mental para a criança, porque ela vai ler numa direção, vai ler na outra. Eu não consigo algumas fontes ali, entendeu? Assim, é de livro de criança. Eu fico assim, gente, que difícil. Aí eu forço para chegar naquele negócio. Mas assim, você não precisa fazer isso numa prova. Na prova, faça a prova com uma fonte fácil, como você comentou, num tamanho, com espaçamento. Evite Objetiva. atrás. De uma É forma uma. assim. É, Se
Se o professor pudesse ler a prova antes, não ia ser muito mais fácil? Pega a prova antes de Verdade. aplicar, lê a prova. Olha, a opção A, não sei o que, não sei o que lá. Agora todo mundo faz a prova. Gente, facilitava tanto a vida. Porque cada vez que a gente lê, é uma coisa diferente. Eu não sei vocês, mas eu botei o nome lá, aqui tem o ledor, né? Que é obrigado ter o ledor. O escriba, quando solicitado, né? Ele também pode escrever o que você está falando. Um tempo maior na prova, ele também tem esse direito, todos esses direitos ele tem. Mas a prova, eu falo, a prova adaptada, a gente que tem esse instrumento, o que é a prova? Para avaliar se eu ensinei o aluno. Eu quero saber se eu, como professor, estou fazendo o meu trabalho. Qual que é meu trabalho? É fazer essa criança aprender, né? Ensino, aprendizagem. Então, eu quero fazer uma prova diagnóstica. Eu passei isso, eu vou falar, essa semana, um dia atrás. Minha filha fez uma prova diagnóstica sem adaptação. Aí, claro que, né? Mas aí, depois que eu descobri que foi sem adaptação, eu falei, mas como que você quer saber se ela aprendeu ou não, se você não colocou como ela vai entender? O que é? Uma pergunta não é tirar conteúdo. Eu falo isso toda hora. Não é tirar conteúdo. Não quero que tire conteúdo e não precisa tirar conteúdo de criança com dislexia. Ela precisa de uma forma clara e objetiva, sem pegadinha, sabe? Escreve, faz a mesma pergunta, curta e grossa, sabe? Aí tem alternativa, põe uma afirmativa, bem afirmativa, por exemplo, a verdadeira, e as 3 negativas, mas bem negativas, né? Para ter essa diferença. Porque se você põe aquela no meio do caminho, a resposta meio certa, meio errada. Meio certa, a criança vai errar. A criança não, o adolescente, o ensino médio vai errar. Vai errar. E a Suzana botou aqui, Suzana, não se culpe, Suzana. Não se culpe, ó. Estamos aqui, ó. Eu fui criança dislexa lá atrás, com a minha mãe, com meu pai. Hoje eu sou mãe de criança fazendo avaliação. É assim, não se culpa, a gente não sabe tudo. E não sabe, graças a Deus. A ideia é tentando acertar. Por mais que então, você está vendo, as adaptações é muito para você ensinar, né? E para você avaliar essa criança, você não precisa criar medo, não precisa criar problemas para essa criança, você precisa descobrir se ela aprendeu. Então, vamos usar estratégia simples, não é facilitar, né? Eu já escutei, nossa, você quer prova adaptada para o seu filho porque é mais fácil? Não, não é mais fácil. Uma prova adaptada tem um nome, a prova adaptada chama respeito. Tá bom, você usa óculos, não usa? Gostei dessa, a prova adaptada chama respeito, vou anotar. Respeito, a prova adaptada, ela é respeitosa. Eu tenho isso no meu livro, eu escrevi. A prova adaptada é respeitosa. Isso pode copiar. A prova adaptada é respeitosa. Vamos pensar, você usa óculos, né? Se você tira o óculos, não sei se você é míope e tal, mas se você for míope, né? Você precisa de um óculos para adaptar a sua visão para você enxergar mais claro. Sim. Isso é uma adaptação. Você não precisa dessa adaptação? Você precisa de uma rampa, você precisa de um suporte Por que meu filho, a criança que tem dislexia, que a gente pede uma adaptação, vai falar que é para facilitar a prova? E você está respeitando. Dessa adaptação é igual para todo mundo. Você dá a mesma prova para todas as crianças. Não precisa ser para uma separada. Eu lembro que no segundo grau tinha uma criança que fazia a prova oral. E eu falava, pode também fazer prova oral. Pode. Como eu não tinha diagnóstico, eu não fazia, né? Mas tipo. Vamos falar um detalhe muito grande. Adorei essa observação e eu não posso perder. É o seguinte, poucos sabem.
A criança que está inserida em qualquer escola, não sei aí, tá? No Canadá, estou falando aqui no Brasil. Qualquer escola, ela tem direito à adaptação. Por quê? Sem laudo. Sem laudo. Eu vou dizer por quê. O laudo é médico. A educação é para todos. Nós temos diversas leis, a advogada nossa aqui do projeto está aqui com a gente, ela saberia falar muito melhor que eu, mas nós temos um compêndio de leis que diz que a gente tem que inserir essa criança, ensinar essa criança de alguma forma. E nós temos uma nota técnica, tá? 04/2014, quem quiser marca aí. Nota técnica do MEC 04/2014. Vai lá no Google, joga isso. Você imprime esse papel, leva a tua escola, fala se a escola quer um laudo para fazer adaptação, ela não pode cobrar o laudo. O laudo é médico. O que o laudo vai fazer? Eu estou falando na dislexia e no transtorno de déficit de atenção, tá? O que o laudo vai fazer? O laudo vai dar uma bússola melhor, né? Vamos colocar esse nome, uma bússola, que é de uma amiga minha que fala isso, para o caminho ser mais correto. Olha lá a nossa advogada falando aqui do laudo. Ser uma busca mais correta do caminho, o laudo. Mas o laudo, gente, a gente não precisa para adaptar a prova. E se alguém exigir isso, independente de qualquer coisa, pelo amor de Deus, não pode, leva esse papel, procura advogado, faz alguma coisa. Eu sei que tem alguns casos, por exemplo, autismo, é um outro segmento que eu não entendo, tá, gente? Eu nem vou falar. Mas sobre a dislexia e o transtorno de déficit de atenção, eles são obrigados a adaptar sem laudo. Nota técnica do MEC 04/2014. Vai lá no Google e fica, ó, tá bom? Eu não podia, porque muitas mães procuram a escola, eu preciso de adaptação. Gente, vamos falar, aqui no Brasil, até uma criança ter um laudo, quando a família sai, é um tempo, não é um ano, caríssimo, mas não é um ano que você tem diagnóstico, é pelo menos 1 ano e meio, pelo menos, depende da idade. Mas pelo menos 1 ano e meio, um diagnóstico correto, efetivo, né? Você vai ficar 1 ano e meio com essa criança dentro da sala de aula sofrendo? Que lógica é essa? A Shirley até colocou aqui, ó, que na escola eles aceitaram fazer adaptação, mas que eles dão prova sem adaptação para ver como que a criança se sai. Aí o meu filho falou outro dia assim, mas mamãe, por que ela tem que ficar fazendo isso? O que ela tem que saber que eu sei? Ela já não tá vendo que eu sei fazer? Para que tem que ficar fazendo esse monte de prova? Aí você pega, gente, a prova, né? Por que esse professor faz isso? A ideia não é, ela vai testar o quê? A dislexia da criança? Para que essa prova? Não tá testando matéria. Se ela tá dando troço cheio de pegadinha, igual você falou, ou com uma letra de uma forma que é confusa para a criança. Ela não tá testando o conhecimento da criança, ela tá testando o nível de dislexia dela. E a prova não é para isso. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, gente, a gente tem que parar um pouquinho de aceitar muita coisa, ir atrás, buscar, mas com muito amor, com muito diálogo, sabe? Eu acho que a grande maioria dos professores estão abertos para entender. Muitos não sabem, a grande maioria não sabem como interagir. Ajuda esse professor, fique à disposição desse professor. Eu acho que ajuda muito, sabe, dar essa fortaleza, porque a família é uma fortaleza, né? Para esse professor ter coragem, né, e mostrar para o professor que tem jeito, né? Eu já muita coisa, eu ficava pesquisando na internet, eu via uma estratégia, levava o professor e imprimia. Eu era louca da escola do corredor, porque eu vivia no corredor da escola. Entregando. Mas é isso aí, é o bem-estar do seu filho, né? É o bem-estar todo mundo, né? Então, é isso aí, gente. Eu amei. E assim, no final a gente percebeu, né, que para lidar com essa volta às aulas, o que a gente precisa é conversar com os professores, entender, conversar com essa criança.
para entender, escutar. A gente tem que ouvir. Então, você, tanto professor, para você ouvir as suas crianças, juntar a família, ter essa proximidade, que a gente viu que dá super certo quando a família. A Samantha mesmo se mostrou uma mãe super presente na sala, junto com o filho. Ter essa proximidade, tudo ajuda. Eu lembro que um tempo atrás, teve uma mãe, não é o caso, a menina é autista, né? Ela colocou da menininha, porque eu tenho um livrinho, e no livro fala do primeiro dia de aula. E a ideia é preparar a criança para esse primeiro dia, entender o que, que vai acontecer. Principalmente uma criança muito pequena, que ela vai separar, ela vai para a escola. E a menininha fala, será que eu vou fazer amizade? Não vou? Minha professora é legal. Ela vem com uns temas assim, que é o que a criança está sentindo, né? Que é o que passa na cabeça dela. E aí ela foi lendo para a menina, e no primeiro dia de aula, quando ela botou o uniforme da menininha na cama, a menininha, ela é não verbal, né? Então ela foi lá, pegou o livrinho e botou junto do uniforme, mostrando para a mãe que ela estava entendendo o que estava acontecendo. Então, assim, quando você lê para o seu filho, né? Eu vejo o pessoal falando assim, ah, criança disléxica não gosta de ler. A gente gosta, sim. É porque, às vezes, pode ter tido um trauma, e aí a criança verbaliza que ela não gosta, porque dói, né? Apresentar um material para ela errado. Então, assim, eu bato muito nessa tecla. Tem materiais que são certos. A gente precisa apresentar um material certo para a criança, no nível dela de leitura, no nível dela de capacidade, tanto mental, é muita coisa. Preste atenção na sua criança. Se você lê para ela, você vai conseguir entender o nível dela. Então, quando você tem acesso ao livro, você vai estar preparando essa criança para esse momento de volta às aulas, ou você vai estar preparando a sua criança para esse momento de entender o que está acontecendo em volta dela, e também para ela ter mais material mental, né? Mais vocabulário, mais entendimento das coisas. E aí ela vai despertando esse interesse. Eu lembro que eu queria muito ler, porque eu pedia, minha mãe lia bastante para a gente, eu queria muito, 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 muito ler. Então, assim, eu comecei a ler com 9 anos. Eu não li antes. A minha irmã, que é mais nova, já estava lendo, já estava fazendo um monte de coisa. Eu lembro que meu pai falava, minha mãe falava. E eu queria muito, 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 muito. E eu fiquei naquela, até que foi. E o negócio acabou indo. Mas eu fui sozinha, né? Porque ninguém sabia que eu tinha. Foi um caso meio diferente. Mas no final o negócio foi. Então, assim, quando você vê uma criança com uma dificuldade, leia para ela. E às vezes aqui em casa, quando eles estão lendo e erra a palavra, eu deixo passar. Não fica. Tem hora que seu filho quer se sentir vitorioso. Nem toda hora ele quer que você corrija. Observe isso. Porque às vezes a criança, né, tipo, você tá lendo, aí você vai lá e corrige, aí a criança dá aquela, sabe? Você sente a criança fazendo assim, diminuindo? Aí você evita. Deixa ela terminar o livro, inventar as palavras, o que vier na mente dela. E aí no final você pergunta o que ela entendeu do livro. Faz aquela troca gostosa no final. E depois, quando você for ler o livro para ela, ela vai perceber que foi errado, mas você não corrigiu. Deixa ela ter o prazer. Que você comentou do seu filho, que hoje ele toma um remédio por várias ansiedades, por várias derrotas. Então, assim, vamos criar em casa um ambiente de vitória? Né? Já a vida já é Sim. dura. A escola já é dura. É interessante nesse lance de livro, né? Eu, desde pequena, sempre dei muitos livros para minha filha, mesmo ela não procurando, não, porque era difícil, né, para ela, já dando sinais, né? Mas a gente tinha umas brincadeiras que a gente pegava o livro e a gente inventava a nossa história dentro das imagens, né? Então a gente abria o livro, olhava, não via, não lia. Aí depois a gente ia tentar descobrir o que o livro falava, se a nossa história era parecida com o livro. Aí a gente lia, né? Uma leitura compartilhada, uma leitura lentificada, silabada, mas ia do jeito dela, e ia. Aí no final, olha aí, ela leu o livro. Só que foi gostoso, porque teve a dinâmica antes. A gente leu. O que a gente fez? A gente viu a figura. Ah, tinha uma menininha no balanço. Então, o que a gente vai inventar? Será que, era uma vez, essa menina foi passear na praça. Ah, ela viu um balanço. E assim vai. Aí, o que você acha, filha? Aí ela continua a história. Sabe assim? E aí você está introduzindo o livro na criança. Porque isso é essencial. Desde pequeno, gente, a criança você pega, vai lendo, vai mostrando, vai apontando. Quando ela já está na fase da leitura, né, já está maior,
Você pode continuar lendo e apontando para ela ver que a palavra P-A-L vai fazer o som de palavra. E aí você vai apontando, não para ela repetir, mas você lendo, vai passando o dedinho assim, que ela vai seguindo junto com você. Aquelas palavras vão começando a ganhar sons. Assim, o Isso. processo da leitura é todo um movimento e ele pode ser muito agradável. Não precisa ser aquela coisa de a criança chorando no canto, largada, e aí todo mundo brigando, porque tem uma amiga que ela tem TDAH, que ela falou que o TDAH dela foi na base do chinelo, que o pai e a mãe não entendia e era só bater, 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 bater. Ela falou, olha, eu apanhei até a faculdade. Foi na base do chinelo. Hoje o filho dela toma remédio, ela toma remédio. Então foi entendendo o que está acontecendo. Mas assim, não precisa ser no sofrimento, porque a vida já vai, né, por si só, já pode apresentar coisas para gente que causa esse sofrimento. Então, dentro de casa, vamos deixar assim, um ambiente acolhedor, um ambiente de respeito, de carinho, trazer essa leitura, né, com muito entendimento, porque eu acho que a leitura é tão importante, porque ela que vai te levar para a matemática, para entender o que está naquele problema, ela que vai te levar para a história, a geografia, todas as matérias que você vai estar vendo ao longo da sua vida. Então, se aquele momento for prazeroso, e não liga se você demora mais, porque eu demoro até hoje. Meu marido, quando eu falei para ele que era dislexia, ele falou, por isso que demora tanto para ler? Eu falei, é. Às vezes ele me dá uma coisa, eu falei, eu não consigo ler essa fonte. Lê para mim. Não. E é o que é, entendeu? Então, assim, a criança vai entender, ela vai se sentir feliz. O meu filho fica todo alegre quando a professora fala que ele leu muito bem em sala de aula. Ele lê toda noite aqui. Toda noite ele vem Isso todo é cheio muito de... bom. todo orgulhoso que ele leu, porque ele está treinando. Todo dia ele está treinando a leitura. E assim, você treina... E você saber ler, gente, você ler, pegar e ler na frente de todo mundo, você cria dentro de você tanta coisa. É leitura, é autoestima, é confiança, é imposição de voz. Você está trabalhando para você ser um adulto muito melhor. Você vai conseguir chegar a se apresentar, você vai ter liderança, você vai desenvolver outras coisas através da fala. Eu fico Verdade. vendo, aqui eu não estou acompanhando o BBB, mas eu vejo o pessoal falando o poder da oratória de um dos participantes. O poder da oratória só é desenvolvido através da leitura. Você só desenvolve a sua oratória se você lê. Se você lê em voz alta. Você vai trabalhar articulação, você vai trabalhar fala, você vai trabalhar tanta coisa. E vocês estão vendo, eu não acompanho, mas eu vejo os memes falando do poder da oratória. E eu estou desenvolvendo aqui em casa. Mesmo quando está lendo errado, fala errado, eu deixo falar. Fala, faz o tom, muda o tom, faz com alegria, faz com tristeza. Trabalha isso na sua criança de forma divertida. Se o texto está certo ou errado, a gente trabalha depois, mais à frente. Mas deixa a criança pegar aquele texto e gostar de estar naquele texto, de entrar naquele texto. Assim, é fundamental. Para mim, assim, é por isso que eu falo, meu incentivo à leitura, porque eu acho que a leitura muda vidas. A gente viu lá as historinhas da Anne, de tanta gente que tiveram a vida transformadas através da leitura. E salva. Aí, Elaine entrou aqui uma querida, ela é disléxica também, mas assim, ela é uma escritora e uma lutadora para as crianças lerem. Então, ela é perfeita, né? Ela tem um trabalho lindo com crianças há muitos anos, né? E é isso, ela sempre fala sobre a leitura. A leitura é o remédio. A leitura é o remédio. Eu concordo legal. Tem que sempre bom. ótimos livros, sim, e vale super a pena. Então, gente, entra no perfil aqui da Samantha. Tem um monte de livro legal lá que ela coloca, compartilha. Vocês podem entrar lá para ver, que eu andei vendo também. No meu perfil também tem livro. Vocês podem também entrar tem. lá. E os seus? Já chegaram no Brasil? Eles estão no Brasil, tem o link lá para comprar no Brasil. E é legal que esse lugar, eles estão. Você pode parcelar. Eles têm várias formas de entrega. Se paga até com Pix o negócio. Você legal. Trouxe boleto, parcela, faz um monte e entrega no Brasil todo. Então pode comprar os livros. E o legal é que assim, eu fiz ele pensando na criança que eu fui. Então ele tem uma letra que é a amiga que eles falam aqui em inglês, né? Que é o amigo do dislexo.
ele tem um espaçamento, ele tem um tamanho que é para baixa visão, que eu também já fui a criança da baixa visão, lá atrás também, então ele tem uma fonte grande para criança de baixa visão. Eu tenho um site que eu checo as cores para daltonismo, então as crianças daltônicas conseguem ver as imagens perfeitamente e checa em 8 diferentes pontos de daltonismo. Não Poxa, são só 3, então assim, checa bastante as cores, tem bastante opção. Então, assim, é um livro bem interessante nesse sentido para a criança que está aprendendo a ler. Então, ele é um livro pequeno, bem focado nesse iniciozinho. E eu sempre lá no meu perfil eu dou dicas de leitura porque meus filhos leem bastante. Então, eu estou sempre comprando e colocando e compartilhando o material que eles estão lendo lá. Então, assim, sempre está falando de leitura. Como a Eliane colocou, Eliane, ela colocou que tem muito livro no Brasil, tem muito livro legal. Muita coisa legal. Então, aqui, ó, tem aqui aparecendo o nome, vai ter o meu perfil e o da Samara. Vocês clicam. Aí tem na link da bio dela, na minha link, vocês vão achar tudo lá. No link da bio, meu e dela.